Olá, tudo bem com você? Alegria mais uma vez poder estar chegando até você e trazer uma ministração daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração até o seu coração, dentro daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Nosso tema é Bíblia aberta. A minha Bíblia aberta se encontra lá no Velho Testamento, no capítulo 12, do verso de número 23, que diz assim: Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Ora, era esta a última praga. 10 pragas foi decretada para o povo egípcio, para que os egípcios deixassem o povo de Deus sair da terra da escravidão para a terra prometida. Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra que manava leite e mel. Durante 430 anos, o povo viveu escravizado no Egito, mas crendo, profetizando e esperando o cumprimento da promessa. Sairemos desta fornalha, sairemos dessa situação e teremos a nossa própria pátria, a nossa liberdade, e ali poderemos ter a nossa família e principalmente cultuar livremente o nosso Deus. 430 anos depois, Deus se lembra desta promessa aos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. E Deus envia com a sua mão pesada uma palavra a Faraó: deixa meu povo ir para que me sirva. Faraó não quis obedecer. Então Deus mandou a primeira praga, segunda, terceira, até a nona praga. Em 9 pragas, Faraó e todo egípcio sentiu a mão pesada de Deus. Mas o coração deles endureceu e não deixava. Então Deus trouxe a 10ª praga. Então agora seria um luto geral no egípcio. Todos os primogênitos, tanto dos seres humanos como dos animais, iriam perecer. Até o filho de Faraó iria perecer. Iria ficar o Egito conhecido como um cemitério, porque Deus estava arrancando o seu povo para sair do lugar de morte, para ir para o lugar de vida, para sair do lugar da escravidão para o lugar da libertação. E Deus envia a sua 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas Deus sempre poupou o seu povo em todas as pragas. E na 10ª praga, Deus faz uma aliança. Deus, ele institui a Páscoa. Deus ordena com que um cordeiro fosse imolado e que o sangue daquele cordeiro, com os galinhos chamados isopo, com os raminhos, fosse pego aquele sangue e pintasse os umbrais, os batentes da porta de cada casa dos egípcios. E Deus disse a eles: quando o anjo da morte chegar em vossas casas, e se ele ver o sangue derramado ou pintado nos umbrais, o anjo da morte iria passar por cima e iria poupar. Exatamente foi assim. Observe o que diz o verso de número 12. E eu passarei pela terra do Egito naquela noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito, e executarei juízos, eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito.
o segredo de ser guardado, de ser livre, de ser poupado. Estava no sangue. O sangue de um animal, de um cordeiro, protegia os egípcios do espírito ou do anjo da morte. Imagine então conosco o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina o sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz. Imagina o sangue do Filho de Deus. Ele nos livra das pragas da morte. Alguém poderia dizer para mim, pastor, então por que temos servos, homens e mulheres, ungidos de Deus que estão perecendo nos dias de hoje por causa da praga do Covid? Ora, queridos, a morte que Deus quer nos livrar não é da física, é da espiritual. Pensa comigo, o próprio Jesus experimentou a morte. Os apóstolos experimentaram a morte. Os missionários, Abraão, Isaac, Jacó experimentaram a morte. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, há uma promessa. Bíblia aberta, no final de tudo, lá em Apocalipse, nós chegamos no capítulo de número 19, nos encontramos com esta declaração maravilhosa. Depois disso, ouvi do céu uma voz como de numerosa multidão, e exclamava: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Julgou a grande prostituta que rompia a terra com a sua prostituição. Ele vingou o sangue de seus servos das mãos dela. Mais uma vez disseram, e sua fumaça subia pelos séculos dos séculos, quando eles diziam, Aleluia. Agora, observa o capítulo de número 21, verso 3. Eu ouvi uma forte voz vinda do trono dizendo: o tabernáculo de Deus está agora com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas se passaram. Disse-me ainda, está feito, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bíblia aberta. Lá no Egito, há 1500 anos atrás, um animalzinho foi sacrificado, seu sangue protegeu os israelitas. Imagine agora, o sangue de Cristo Jesus nos protegerá da ira vindoura. Não tem problema se vamos experimentar a morte física. Morte espiritual, jamais. E bem-aventurados são aqueles que são guardados pelo sangue do Cordeiro. Te abençoe.